dos 6 primeiros anos, ele esteve aqui presente, ajudando, auxiliando, desde o grupo base, do primeiro culto público, foi seminarista da igreja, o primeiro seminarista da igreja, o primeiro pastor ordenado pela Igreja do Redentor, e no ano de 2018, ele retornou para a sua cidade natal, sua cidade de origem, Itajubá, ficou lá quase um ano, sabático, e em 2019 começou o projeto da plantação da Igreja do Redentor em Itajubá. Nossa filha, que tanto nos traz alegria, estão vivendo um outro desafio, que agora é a mudança de espaço, estão indo para um lugar maior, e glória a Deus por isso, porque o espaço inicial já não está cabendo mais a quantidade de pessoas que eles têm recebido domingo após domingo. Então é uma alegria muito grande receber o Mateus, a Alessandra, o Benjamin, a Maria, essa família que faz parte da nossa igreja e faz parte da história dessa igreja de uma forma muito importante, né? Eles dedicaram aí 6 anos, ele, a Alessandra, dedicaram suas vidas na plantação dessa igreja juntamente com o pastor Jay. Eu queria chamar o pastor Del aqui à frente, que é também amigo do Mateus de longa data, para orar pela vida do Mateus. Amém. Vamos orar, irmãos, amém? Senhor, obrigado pela graça que o Senhor tem dado ao teu filho e pelos êxitos que o Senhor tem promovido na plantação da igreja que o teu filho tem se dedicado. Quero te pedir em especial que nessa noite o Senhor fale conosco, amém, através da vida do teu servo, amém, e que manifeste a sua graça mais uma vez, dando clareza e direção. Amém. Nos abençoa através do Mateus, Pai, e abençoa ele também, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou usar, porque acho que está sem som. Boa noite. Eu acho que eu vou tirar esse pedestal aqui. Acho que eu vou ficar com o microfone à mão. Foi falado de mim aí mais do que certamente eu sou. Sim, eu tenho uma descendência árabe. Ontem, cadê o Eduardo? Está aqui. Ele falou assim, podia pegar essa foto sua e colocar, né? Ex-muçulmano, convertido ao cristianismo, que a gente enche a igreja, vai dar seu testemunho. Eu falei assim, cara, fica livre, fica à vontade se quiser usar, mas não sei se é verdade isso. Mas é uma alegria para mim, vocês não podem imaginar o quanto eu me sinto feliz, né? Eu com a minha família, de podermos participar desse mês de festividade da Igreja do Redentor. 10 anos, meus irmãos, 10 anos. Eu fiquei pensando sobre isso nessa semana, quando eu fui meditar, preparar essa mensagem. E é incrível poder retornar aqui, ver alguns rostos mais familiares, outros tantos novos chegando, servindo a igreja. É incrível ver como essa igreja tem amadurecido, é incrível ver como o Senhor tem sido fiel. Essa última música, né? Deus é fiel em todo o tempo. Como Deus é fiel com a obra dele, como Ele é Senhor sobre a história da sua igreja. E para mim é uma honra. Eu creio que não só para mim, mas para a Alessandra, minha esposa que está aqui. Para a gente é uma honra saber que a gente, pela graça de Deus, a gente pôde de alguma forma poder fazer parte dessa história, da história dos 10 anos da Igreja do Redentor. Parece que foi ontem que a gente chegou a esta cidade, essa cidade que desperta todos os tipos de sentimento. O Rio de Janeiro é uma cidade que desperta o melhor de você, mas também desperta às vezes o pior de você, né? Essa cidade maravilhosa, e sem saber muito, a gente fala que quando a gente veio para o Rio, Deus cegou a gente, falou vão, porque a gente em sã consciência a gente não faria o que a gente fez, visse nenhuma perspectiva de emprego, de trabalho, com pouca noção do que viria pela frente, mas a gente veio simplesmente com um coração desejoso. Senhor, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer. E quem nos conheceu à época, algumas pessoas que estão aqui, vão se lembrar que os primeiros anos não foram fáceis para nós, não foram fáceis. Itajubá, como foi falado aqui, é uma cidade de aproximadamente 98 mil habitantes. É uma cidade pacata comparada
a metrópole do Rio de Janeiro. Uma cidade de milhões e milhões de habitantes. Então você pode imaginar que para um mineiro, por mais que a gente já tinha morado um tempo fora do país, quando a gente chegou aqui, foi muito impacto, muita mudança. Muitas coisas nos assustavam. O ritmo da cidade é outro. Eu falo que em Minas, não é possível, os segundos passam mais devagar do que aqui. No Rio de Janeiro é mais acelerado. E aí tudo nos castigava. Tudo era muito difícil para a gente, os hábitos, a cultura, a comida, e especialmente o sotaque, né? Quando eu cheguei aqui no Rio e falava, abre a porta, aí todo mundo, a porta, e carioca gosta, né, de tirar uma casquinha do mineiro. Oi, Arthur, aí todo mundo, Arthur, aí começava a zoar, e até aquilo incomodava a gente nos primeiros anos. Depois a gente foi falando, não fala tão arrastado porta, fala porta. Aí a gente ficou meio que assim, eu ia para Minas, as pessoas falavam, cara, você não fala mineiro, mas não fala carioca. O que você fala? Eu não sei. Eu tenho uma mistura aqui de duas línguas. Mas no meio desse desafio de adaptação, nós encontramos aqui uma família chamada Igreja do Redentor. Gente, isso não é papo, isso foi realidade na nossa vida. Aqui nós fizemos amigos mais chegados que irmãos. Aqui nós encontramos pessoas que literalmente sorriram com a gente, mas que também choraram ao nosso lado. Aqui nós aprendemos muito, muito. Tanto que quando a gente foi embora, a gente falou assim, não, a gente vai, mas alguma coisa do Redentor a gente quer levar com a gente. E a gente está hoje lá com a nossa plantação da Igreja do Redentor. E esses 10 anos da Igreja do Redentor, tem muito da nossa história, tem entrelaçada com esses 10 anos. Então, poder compartilhar hoje a palavra de Deus com vocês é um motivo para mim de grande alegria. Eu quero agradecer ao pastor Cris, ao pastor Eduardo, carinhosamente chamado de Obama, a toda a liderança da igreja pelo convite e por ter acreditado na nossa igreja, no nosso ministério e no que Deus tem feito lá. Se você pegar a Dutra, sentido São Paulo, você sai na saída 51, passa Piquete, sobe a serra, você vai chegar numa cidade encantadora, um clima agradável, um clima ameno, vai comer muito doce, muito queijo, e você vai poder ver o que Deus tem feito no nosso meio. É pela graça dele. Nós estamos passando um tempo de muitos desafios, mas muitos desafios bons, porque Deus tem mandado muitas pessoas para nós, maior do que nós podemos comportar, e o desafio de cuidar, de discipular das pessoas, e certamente o que Deus tem feito em nosso meio é um fruto direto da generosidade da missão dessa igreja. Nós sabemos que nós estamos onde estamos pela graça de Deus, mas nós sabemos que se não fosse a generosidade da Igreja do Redentor do Rio de Janeiro, as coisas seriam muito, mas muito mais difíceis para nós. Então, esse ano nós chegamos ao nosso 4º ano de plantação, né, Cris? Estamos caminhando para nos tornar independentes, mas nós nunca na história nos esqueceremos da generosidade, da amizade, de tantas ligações aqui. Cris, auxilia, uma situação assim, o que eu faço? Né? Cris, nos auxilia, estamos passando uma situação desafiadora aqui, nos oriente. Obama, o que você nos orienta? Então, ter a amizade de vocês e o companheirismo de vocês é uma grande alegria para a gente, é uma grande alegria. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma igreja que proclama, porque isso é parte do DNA da Igreja do Redentor. Vamos ver se vocês sabem de cor. Qual que é a missão da Igreja do Redentor? Uma igreja em movimento. Não pode olhar para aquele banner do lado, ok? Uma igreja em movimento, proclamando e demonstrando o amor de Cristo, até que cada homem, mulher e criança na cidade do Rio de Janeiro seja alcançado. Vamos falar isso junto? Vocês podem olhar, podem colar, mas falem comigo. Uma igreja... Muito bem, esse foi o nosso desejo desde o começo. Desde quando nós sonhamos com essa igreja, nós sonhávamos em ver uma igreja que fosse bíblica, mas que também fosse missional.
Uma igreja que fosse centrada no Evangelho, mas que ao mesmo tempo fosse uma igreja que tivesse amor pelos perdidos, que desejasse proclamar o Evangelho. Nós sonhávamos em ver uma igreja que demonstraria e que proclamaria o amor de Cristo, porque nós acreditamos que a proclamação e a demonstração, elas devem caminhar juntas, de mão dadas, são como duas faces da mesma moeda. Nós acreditamos que a demonstração, quando nós demonstramos o amor de Cristo às pessoas, essa demonstração, os nossos atos de amor, atos de generosidade, abrem portas para quê? Para que nós possamos proclamar o Evangelho. Mas nós sabemos que nós não devemos somente demonstrar, então nós devemos proclamar, porque ninguém jamais chegou ao conhecimento da fé sem que antes ouvisse o Evangelho de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sem demoras, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no verso 16, livro de Atos, verso 16, nós veremos hoje a passagem famosa onde Paulo se encontra em Atenas. Atos, capítulo 17, versos 16, nós vamos ler os 5 primeiros versos e depois, à medida que formos caminhando pela mensagem, nós vamos lendo o restante do texto. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, se você pode. Atos 17, 16 a 21, a versão que nós vamos usar é a versão NVI. Nós também vamos projetar no telão. E diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos nessa noite nos submeter à Tua palavra, Pai. Nós queremos colocar a nossa vida em humilde submissão diante do Senhor, Pai, e pedir que o Senhor possa falar conosco, Pai. Nós sabemos que quando a Tua palavra ela é lida e ela é explicada, nós podemos ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos que o Espírito Santo possa aplicar essa mensagem ao nosso coração, que os nossos ouvidos espirituais possam ser abertos, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, e que a Tua palavra produza fruto nas nossas vidas, Pai. Nós oramos assim, em Teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Obrigado. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele encontra-se inserido dentro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é narrado por Lucas no livro de Atos. E quando nós olhamos para o começo do capítulo 17, nós vemos que Paulo ele se encontrava na cidade de Tessalônica. Paulo faz uma rota da viagem missionária. E ele começa a pregar o evangelho em Tessalônica. O que acontece? À medida que ele prega o evangelho, pessoas ouvem da palavra do evangelho, da proclamação e se convertem. Então um grupo de judeus maus intencionados, movidos por inveja, começam a perseguir Paulo. Desejam prender Paulo e Silas. Paulo então é tirado de Tessalônica e é levado para a cidade de Bereia.
ali em Bereia, Paulo começa a fazer o quê? O que ele sempre fazia, o que ele amava fazer. Ele começa a pregar e proclamar o evangelho novamente. E o que acontece em Bereia? Os bereanos, lembram? Eles eram homens da palavra, eles checavam para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo com as escrituras. E os bereanos começam a ouvir a mensagem do evangelho que Paulo pregam. E logo eles começam a se converter. Aquele grupo de judeus de Tessalônica, que estava tentando capturar Paulo e Silas, eles ouvem falar o que está acontecendo em Bereia. Opa, Paulo está pregando na cidade de Bereia. E lá muitas pessoas estão se convertendo. E o que eles fazem? Vão atrás de Paulo para prendê-lo. Então os irmãos ali, os amigos de Paulo, eles se reúnem. E Paulo é retirado de Bereia e é levado para a cidade de Atenas. E ali ele vai esperar os seus amigos, seus companheiros de missão, Silas e Timóteo, que permanecem por mais um tempo na cidade de Bereia. Então, pelo que tudo indica, Atenas não estava nos planos do apóstolo Paulo na sua viagem missionária. É pela providência divina que essa passagem, que o que nós lemos aqui, é pela providência divina que agora Paulo se encontra na cidade de Atenas. E Atenas, à época, era a capital intelectual do mundo. Atenas era o centro das artes. Atenas era o centro da literatura e do conhecimento. A cidade de Atenas era repleta de filósofos. A cidade de Atenas era repleta de professores das mais renomadas escolas. Pessoas vinham de todos os lugares para Atenas a fim de adquirir conhecimento, a fim de ali estudar. Mas é interessante notar logo no primeiro verso, que o que chama a atenção de Paulo em Atenas não é esse pretenso saber. Paulo, ele não se impressiona com as obras de artes de Atenas. Paulo não se impressiona com esse ar cultural de Atenas. O que chama a atenção de Paulo, na passagem que nós lemos, quando ele chega em Atenas, era que a idolatria estava presente em toda a cidade. Um comentarista bíblico disse que às vezes era mais fácil encontrar uma escultura de um deus ou de uma deusa esculpida na cidade de Atenas do que até mesmo uma pessoa. O próprio nome da cidade de Atenas é uma menção à deusa Atena. E Paulo ali, quando ele chega, ele se sente profundamente indignado ao ver que a cidade estava tomada por ídolos. E o que Paulo faz? Qual é a reação de Paulo diante da sua indignação? Será que Paulo vai pegar uma marreta e começar a quebrar todos os ídolos da cidade? Ou será que Paulo vai subir num banquinho no meio da praça e começar a gritar: arrependam-se, pecadores, porque vocês irão queimar no fogo do inferno? Não. O texto nos diz que Paulo, ele faz o movimento de ir à sinagoga dos judeus, ao mesmo tempo que ele vai à praça da cidade, a fim de proclamar o evangelho de Jesus. E meus queridos, já fazendo uma ponte aqui, nós vivemos, porque eu já vivi nessa cidade, então eu posso falar como alguém que gastou 8 anos da sua vida aqui na cidade do Rio de Janeiro, em uma cidade que não é muito diferente da Atenas dos dias de Paulo. Nós estamos na capital, certamente cultural do nosso país, numa das cidades que mais borbulham cultura, inovação. Muito da cena artística brasileira e do mundo é vivida no Rio de Janeiro. Muito dos projetos de inovação, de tecnologia, se formam aqui. Temos aqui a maior festa céus abertos do mundo, quer gostemos ou não. Pessoas de diversos lugares do mundo, do Brasil e do mundo, se mudam diariamente para a cidade do Rio em busca de conhecimento, em busca de inovação. O Rio de Janeiro de hoje tem muito da Atenas dos dias de Paulo. E é claro que se sairmos por aí, pela cidade, nós não veremos diversas estátuas de esculturas, assim como se percebia na cidade de Atenas. Mas não tenha dúvida que nós vivemos diante de uma cidade que é idólatra. Que é idólatra. E se nós tivermos um pouco de percepção espiritual,
nós poderemos ver e poderemos sentir o que Paulo viu e o que Paulo sentiu. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos e não podemos nos envolver com a cultura, com a arte, com a inovação da cidade. Sim, nós devemos e sim, nós podemos. Mas acima de tudo, nós precisamos dessa percepção de Paulo, quando ele percebe a idolatria presente em Atenas. Nós também precisamos perceber que a nossa cidade está tomada por idolatria, que os nossos derredores estão tomados por idolatria. E o que é idolatria? Segundo a Bíblia, a idolatria é o ato de eu adorar algo acima de Deus. É eu colocar alguma coisa antes de Deus. É Deus não ser o primeiro lugar da nossa vida. Você quer descobrir quais são os ídolos da nossa cidade? Você quer descobrir quais são os ídolos da nossa sociedade? É só você se fazer a seguinte pergunta: onde a nossa sociedade coloca a sua confiança? De onde ela espera a sua redenção? De onde as pessoas estão buscando sentido para a sua vida? Faça essas perguntas e você descobrirá os ídolos do coração das pessoas da nossa cidade. E a verdade é que todos nós adoramos alguma coisa, somos seres adoradores, fomos feitos para adorar. Alguns em nossa cidade adoram a ídolos, esculpidos em madeira, em gesso. Outros adoram ao dinheiro. Outros adoram a riqueza e o poder. Outros, estamos numa cidade à beira do mar, adoram seus corpos esculpidos. Outros adoram políticos. E muitas vezes, até mesmo entre nós, muitos de nós adoram as nossas famílias, esperando dela a redenção para nossas vidas. Então, se nós tivermos olhos espirituais, nós veremos que as pessoas ao nosso redor, que a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade onde estamos inseridos, ela é tomada pela idolatria, assim como Atenas era tomada pela idolatria. E o que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos fazer o que Paulo fez. Paulo usa a sua indignação em face à idolatria como uma ignição, como uma centeia para a proclamação do Evangelho. Uma pergunta aqui a mim e a você: até que ponto a idolatria ao seu redor produz em você essa ira santa que Paulo sentiu em Atenas? Até que ponto nós nos importamos por não ver o nome de Cristo sendo exaltado nos cantos da nossa cidade? Porque isso tem muito a ver com a missão da Igreja do Redentor. Até que cada homem, mulher e criança no Rio de Janeiro sejam alcançados. A verdade é que se nós estamos preocupados com a glória de Deus e com a glória do nome de Deus, nós seremos tomados por esse mesmo sentimento que Paulo foi tomado. Então a primeira coisa que nós descobrimos sobre uma igreja que proclama, a igreja que proclama é uma igreja que se sente indignada diante da realidade de que pessoas na cidade não estão adorando ao nome de Cristo. Elas querem proclamar o Evangelho em todos os lugares, para que lá, em todos os lugares, o nome de Jesus seja adorado. Parafraseando John Piper, que diz que missões existem porque louvor a Deus não existe em todos os lugares, é a mesma coisa. Nós queremos proclamar o nome de Deus em todos os lugares, para que Cristo seja exaltado e adorado em todos os lugares. Por isso nós precisamos fazer como Paulo. Nós precisamos ter percepção espiritual. E a primeira coisa para proclamarmos o Evangelho é perceber que a nossa cidade está tomada pela idolatria. E mais uma vez, não é somente idolatria de ídolos esculpidos, mas as pessoas estão adorando algo o tempo todo. E diante disso, o nosso coração tem que ficar indignado, assim como Paulo ficou indignado, assim como Paulo se sentiu movido dentro de si. E aí o que Paulo faz? Verso 17 nos conta:
Por isso, Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. É interessante notar que, diante da indignação à idolatria, Paulo ele faz dois movimentos. E Paulo não vai somente aos descrentes. Paulo ele começa indo à sinagoga dos judeus. Era costume de Paulo que sempre que ele chegava a uma cidade, o primeiro local que Paulo ia para proclamar o evangelho era nos sábados, na sinagoga dos judeus. E ali se encontravam homens religiosos, homens tementes a Deus, homens que buscavam a palavra do Senhor. E durante a semana Paulo fazia o movimento de ir à praça, ao mercado, aos corredores da cidade, onde as pessoas iam comprar os seus alimentos. Então nós aprendemos com Paulo que o evangelho deve ser proclamado nas igrejas e na praça. Aprendemos com Paulo que o evangelho de Cristo deve ser proclamado aos religiosos e aos irreligiosos. Os judeus e os gregos que estavam na sinagoga eram homens tementes a Deus. Eram homens que buscavam a Deus, mas que ainda não tinham compreendido o evangelho de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido a vida perfeita de Cristo. Não tinham compreendido a morte expiatória de Cristo na cruz, a justificação pela fé. Não conheciam a salvação pela graça. Então Paulo faz o quê? Primeiramente ele vai na sinagoga, diante dos homens religiosos, e ali ele proclama o evangelho. Assim também nós precisamos pregar o evangelho dentro das nossas igrejas. Não podemos presumir que as pessoas que aqui se encontram, semana após semana, elas conheçam a mensagem de Deus. As nossas igrejas estão cheias de homens e mulheres tementes a Deus, mas que ainda não conheceram o poder do evangelho. Pessoas que leem a sua Bíblia, mas que parecem não entender a mensagem central do evangelho sobre Cristo. Por isso nós precisamos, domingo após domingo, pregar fielmente a exposição do evangelho de Jesus. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que um dos maiores campos missionários que nós temos são os bancos das nossas igrejas. Eu confesso que no primeiro momento eu pensei comigo, não, acho que isso não é verdade. Existem tantas pessoas aí fora que não ouviram do evangelho. Há tantas pessoas lá fora que ainda não conhecem sobre Jesus. Mas hoje, com meu pouco tempo de ordenação, 4 anos, recebendo lá na nossa cidade diversas pessoas de diversas igrejas, muitas vezes de origens diferentes, nós começamos a perceber que essas pessoas não entenderam ainda a mensagem do evangelho. Não sabem sobre a justificação pela fé. Não sabem sobre a salvação pela graça. Pessoas que estão há anos frequentando bancos de igreja, mas que não conseguem compreender a proclamação do evangelho de Cristo. Por isso precisamos pregar em nossos cultos, em nossas reuniões, o evangelho da graça de Jesus. Por isso valorizem essa igreja, a igreja do Redentor e tantas outras que estão pregando fielmente a palavra do evangelho. Paulo prega aos religiosos, mas ele também vai aos irreligiosos. Durante a semana, Paulo vai aonde? Ele vai ao mercado, ele vai aos corredores atenienses, procurando por oportunidades para pregar o evangelho aos homens agora. Primeiro ele faz o movimento de ir à sinagoga, ele vai aos religiosos, que estavam longe de Cristo. Agora ele vai ao mercado, ele vai aos irreligiosos, que também estavam longe de Cristo. E assim também nós devemos fazer e aprender com Paulo. Devemos aprender a aproveitar as oportunidades no nosso dia a dia para comunicar o evangelho de Jesus, seja num supermercado, seja na praia, seja na academia ou no parque, seja nos shoppings da cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você não precisa responder em alta voz.
Mas eu me fiz essa pergunta quando eu estava preparando essa mensagem. Qual foi a última vez que você orou assim ao sair de casa? Você está se preparando para sair da sua casa e você parou e orou: Senhor, me dê uma oportunidade hoje para compartilhar o Evangelho do Senhor com alguém no meu dia. Me dê uma oportunidade para hoje no meu trabalho, ou no meio do meu dia, para poder falar para as pessoas sobre o amor do Senhor. Qual foi a última vez que você fez essa oração ao Senhor? Qual foi a última vez que antes de sair de casa você falou: Senhor, permita-me compartilhar da graça do Senhor com alguém no meu dia hoje? Meus irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós devemos interagir com as pessoas. Nós precisamos tirar muitas vezes os nossos olhos dos nossos smartphones. Nós, é todos nós. E olhar nos olhos das pessoas e perceber as situações ao nosso redor. Devemos dialogar, como Paulo fez, de maneira educada, de maneira inteligente, mas de maneira ousada, com o intuito de levar Cristo a cada homem, mulher e criança da nossa cidade. É isso que Paulo faz em Atenas. Os atenienses, é interessante que Lucas fala que os atenienses parece que eles eram fissurados em novidades. Quem não gosta de uma novidade, né? Quem não gosta de saber de uma última notícia? Lucas diz que todos os atenienses estrangeiros que ali viviam, eles não se preocupavam com outra coisa, senão falar das últimas novidades. Fofoqueiros? Pessoas ligadas? Eram os atenienses. Em cada canto da cidade de Atenas haviam grupos de pessoas que se reuniam para dar palestras e os outros ouviam. Enquanto aquela pessoa palestrava, os outros ficavam ouvindo o que aqueles filósofos, aquelas pessoas tinham a dizer. E no final da fala daquela pessoa era permitida que os outros debatessem, perguntassem: mas isso que você disse? E Paulo percebe esse clima em Atenas. Ele percebe nesse contexto uma oportunidade para pregar o Evangelho. E Paulo então começa ali nesses grupos a falar sobre a melhor boa notícia que aquelas pessoas poderiam ouvir. E Paulo começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Mas à medida que Paulo prega o Evangelho, o texto diz que aquelas pessoas não entendiam o que Paulo estava falando. Meus irmãos, Paulo está num contexto totalmente novo. E elas começam a perguntar: o que esse tagarela está falando? O que esse homem está nos anunciando? Parece que ele nos anuncia deuses estrangeiros. Perceba, plural, deuses estrangeiros. Nós sabemos que Paulo não anunciava deuses estrangeiros. Só que eles não entendiam sobre o que Paulo estava falando. Sobre que Deus ele estava falando. Eles entenderam que Paulo estava falando sobre Jesus, um Deus, e sobre um outro Deus, o Deus da ressurreição, que eram dois deuses diferentes. E no versículo 19, então, é dito que eles pegam Paulo. Vem cá, Paulo. E eles levam Paulo, então, agora a uma reunião no Areópago. E aí, chegando lá, eles falam: Paulo, podemos saber o que é isto que você está nos anunciando? O que significa tudo isso, essa questão de Jesus, essa questão de ressurreição? Que deuses são esses? E agora? E agora, Paulo? Diante de um público completamente pagão, diante de homens descrentes, ávidos por conhecimento, mas descrentes, Paulo tinha a oportunidade de apresentar o Evangelho de Cristo. É interessante observar que por vezes as melhores oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas para compartilhar o Evangelho aparecem quando nós menos esperamos. Por isso o apóstolo Pedro, ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Será que Paulo estava preparado? Podemos imaginar Paulo pensando: puxa, eu estou aqui no Areópago, eu tenho uma grande oportunidade para comunicar Cristo a essa sociedade, era o que eu estava procurando, mas essas pessoas não sabem nada da Bíblia. Essas pessoas não sabem nada sobre as Escrituras.
Paulo não poderia começar o seu discurso como ele começava, na sinagoga. Ele não poderia começar citando Abraão e a promessa que foi feita a Abraão. Paulo não poderia começar falando sobre Moisés. Paulo não poderia citar um dos profetas do Antigo Testamento. Aquelas pessoas não tinham a menor familiaridade com o Antigo Testamento. O que Paulo irá fazer? Por onde Paulo vai começar? E aqui nós caminhamos para o terceiro ponto da nossa mensagem. Uma igreja que proclama, uma igreja que se indigna diante da idolatria. Uma igreja que proclama o Evangelho, ela proclama aos religiosos e aos irreligiosos. E uma igreja que proclama o Evangelho, ela precisa se preocupar com a contextualização da mensagem. É isso que nós veremos nos versos 22 e 23, que diz assim: Paulo está no Areópago e o texto diz: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Paulo começa o seu discurso: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Fantástico. Fantástico a maneira como começa o sermão de Paulo no Areópago. Paulo começa o seu discurso, ele está diante de um público descrente e ele busca um ponto de contato para que ele possa começar a sua fala. E aí ele diz: olha, atenienses, eu andando aqui por Atenas, eu observei que vocês são um povo religioso, vocês são um povo místico, e que dentre os vários altares de ídolos que vocês têm um. E aqui Paulo ele pega o ponto de contato dele. Vocês têm um altar que está escrito ao Deus desconhecido. É possível imaginar Paulo andando e ele olhando para esse altar falando assim: isso aqui vai ser minha deixa, aqui vai ser o ponto de ligação com essas pessoas. Esse altar ao Deus desconhecido. E existia uma lenda por detrás desse altar. Contava-se uma lenda que certa vez uma peste alcançou a cidade de Atenas. E como aquele povo era um povo místico que acreditava em diversos deuses, eles acreditaram que os deuses estavam irados com eles, e então eles precisavam de alguma forma aplacar a ira dos deuses, e eles tentaram de diversas formas acabar com essa peste, mas sem sucesso. Conta-se então que um dos sábios da época levou um rebanho de ovelhas para o topo do Areópago. E aí, chegando lá, ele soltou as ovelhas. E aonde aquele animal, os animais, aquelas ovelhas, elas se deitassem, aquele sábio, ele pegava e erigia um altar. Ali ele sacrificava o animal. E como ele não sabia para que Deus era, ele colocava ao Deus desconhecido. E supostamente, essa ação foi eficaz e a cidade se livrou da peste. Então aquele altar ao Deus desconhecido foi um altar que permaneceu pela história. E Paulo usa então esse altar ao Deus desconhecido como seu ponto de contato. E se nós queremos pregar o Evangelho com eficácia, nós precisamos também nos preocupar com a contextualização da mensagem. Nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade pós-cristã. Nós precisamos entender que a realidade triste é que muitas pessoas dentro da própria igreja não conhecem a sua Bíblia. E nós não podemos esperar que a sociedade sem Cristo, que ela conheçam as Escrituras. Eu me lembro de um tempo atrás, discipulando um rapaz que havia chego à igreja, e aí comecei a falar sobre o plano da salvação com ele, criação, queda, redenção, e no meio eu comecei a falar: olha, então Deus faz essa promessa a Abraão. E falando, e eu vi que ele estava com um olhar assim meio
Eu falei, tem alguma coisa que eu estou falando que está diferente? Ele falou assim, só uma coisa, quem que é Abraão? Eu falei, Abraão, cara, da Bíblia. Você não falou que você cresceu no catolicismo, dentro da igreja? Sim, mas eu não conheço esse Abraão. Abraão, Gênesis 12, pai de multidões, você não conhece? Mateus, eu não faço ideia de quem você está falando. Aí você tem que voltar lá atrás, espera aí, deixa eu te explicar. Vamos abrir lá em Gênesis 12 a história de Abraão. Nós precisamos aprender com Paulo, meus irmãos, que diante de descrentes nós podemos e precisamos muitas vezes criar pontos de contato, que muitas vezes são elementos da cultura. E contextualizar a mensagem não é algo errado. Eu gosto de um resumo sobre contextualização que diz o seguinte: contextualizar a mensagem significa descer ao nível em que o receptor está, para falar com ele daquilo que ele conhece, em um contexto que lhe seja familiar. Contextualizar a mensagem não é adulterar a mensagem do Evangelho. A mensagem é central, nós não vamos mexer na mensagem, mas a forma como nós proclamamos o Evangelho, isso se chama contextualização. E se nós queremos ser eficazes na proclamação do Evangelho, uma igreja que proclama precisa estar preocupado com a contextualização. Nós precisamos e podemos usar elementos da cultura para comunicar o Evangelho. Podemos usar filmes, letras de músicas, poesias, para fazer ponto de contato com a cultura. Você acha que eu estou falando heresia? Paulo fez isso. Verso 28, ele cita uma das poesias culturais dos atenienses. Ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele continua, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Presta atenção, Paulo era um homem de Deus, um homem intelectual, e que ele também conhecia da cultura a qual ele estava inserido. Paulo fez uma exegese da cultura. Paulo usou elementos da cultura atenienses para poder comunicar o Evangelho com as pessoas. Paulo estava citando um poema pagão grego, conhecido como Crética, escrito há 600 ou 700 anos antes de Cristo. Um poema que foi feito em louvor ao deus grego Zeus. E Paulo usa dessas palavras para refutar a adoração aos ídolos. Logo, se nós queremos ser uma igreja eficaz, a igreja do Redentor, ela quer ser eficaz na proclamação do Evangelho, nós precisamos crescer na arte da contextualização da mensagem. Use elementos do seu dia a dia. Use elementos comuns com as pessoas. Não pressuponha que as pessoas a qual você está proclamando o Evangelho, elas conhecem da mensagem de Cristo, de todos os seus elementos. Jesus usava os elementos do cotidiano para explicar o reino de Deus. E Paulo usa esse ponto de contato para trazer a mensagem do Evangelho com clareza. Porque não é somente contextualizar, mas é contextualizar para levar até algum lugar. E Paulo faz isso. Leia comigo os versos finais, 24 a 31, caminhando para o final. O que nós vamos ver é Paulo expondo o Evangelho. Então Paulo pega esse gancho ao Deus desconhecido. Paulo faz uma ligação. E agora ele vai começar o seu discurso no Areópago. Veja o que ele fala. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ele continua: Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendência de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Paulo termina o seu discurso, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Uau! Isso certamente é um resumo do que Paulo falou no Areópago. As falas no Areópago, elas duravam cerca de 3 horas. Paulo está aqui diante dos homens eruditos, como nós falamos, homens cheios de conhecimento. Paulo não tem nem mesmo um momento de louvor. Às vezes a gente fala, né? Pô, pessoal, dá uma força lá enquanto eu preparo aqui, faz um prelúdio ali, Del, toca uma musiquinha ali para quebrantar o coração do pessoal, para ver se, né, eles já vão dando uma amolecida. Paulo não tem isso. Paulo tem que chegar direto com a mensagem do Evangelho. E o que Paulo faz aqui, ele apresenta todo o Evangelho. Paulo começa com a criação. Paulo começa falando que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer, o Deus desconhecido, Paulo fala, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, esse foi o Deus que criou todas as coisas. Essa afirmação era uma ofensa aos atenienses, porque eles acreditavam que cada Deus, os seus deuses tinham começado, tinham criado algo, e Paulo está falando, não foram os deuses atenienses que criaram as coisas, é esse Deus desconhecido que vocês adoram, Ele que fez todas as coisas, Ele que fez os céus e a terra, Ele que fez todos os homens, para que desses homens se formassem os povos. Perceba, Paulo está falando sobre os primeiros capítulos de Gênesis. Paulo está pregando aqui Gênesis 1, 2, 3, os primeiros capítulos de Gênesis. Certamente aquelas palavras soaram ridículas para aqueles homens. Assim como muitas vezes parece infantil para as pessoas do nosso dia, para os nossos amigos, quando nós dizemos que não foi uma explosão que criou o universo. Quando nós dizemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Quando nós dizemos que nós viemos de Adão e não de macaco. Mas é isso que os cristãos têm afirmado ao longo de mais de 2000 anos. É nisso que nós cremos, pois nós cremos na palavra de Deus. Acreditamos pela fé que o universo foi formado mediante a palavra do Senhor. Mas Paulo não para na criação, ele começa na criação e ele continua. Ele diz, esse Deus, Paulo continua, esse Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Paulo está, é possível imaginar, no Areópago, cercado por imagens de deuses. E aí ele diz, olha, o Deus que vocês adoram sem saber, esse Deus não é servido pelas mãos dos homens. Esse Deus não é um Deus domesticado. Esse Deus não está preso a um lugar. Esse Deus que eu anuncio a vocês, Paulo diz, Ele é quem dá fôlego a todos, Ele é quem dá vida. Em outras palavras, Paulo está falando, esse Deus está vivo e está ativo no mundo. Ele está cuidando de todas as coisas. Ele cuida do macro, das estrelas, do universo, das galáxias, das rotações. Mas esse Deus também, Ele sustenta o micro. Ele cuida dos micróbios, Ele cuida dos vírus, e Ele cuida dos pequenos detalhes da vida de vocês. Paulo apresenta um Deus envolvido na sua criação, na sua obra. Paulo apresenta um Deus que cria, que governa, que sustenta o seu mundo. Mas ele não para aí. Agora ele parte para a pessoalidade de Deus. Paulo começa a apresentar um Deus que era pessoal. Algo revolucionário aos ouvidos dos gregos. Porque os gregos acreditavam que os deuses viviam isolados no mundo, longe desse mundo. Que os deuses não se envolviam nos problemas da nossa terra, da humanidade. Os deuses viviam no intermúndio, distante. E é assim também que muitas pessoas vivem nos nossos dias. Muitas creem na existência de Deus, mas não creem na existência de um Deus pessoal. Meus irmãos, nós vivemos no meio de uma geração pós-moderna. A geração moderna, ela tentou eliminar Deus.
Deus não existe. A ciência não prova. Com o avanço da ciência, da educação, nós vamos vencer, nós vamos provar que Deus não é necessário. E aí vem a Primeira Guerra na Europa, vem a Segunda Guerra, e aí o homem percebe que a ciência, a educação, ela não é suficiente. E aí nós temos uma geração pós-moderna, que é uma geração mística. Nós vivemos num dia onde as pessoas, pela manhã elas praticam a sua meditação oriental, de tarde ela lê o seu signo, faz a constelação familiar, e de noite ela lê a Bíblia e faz a sua oração. E para ela está tudo bem. É uma mistura de coisas. Elas estão assim como os atenienses, tateando, tentando encontrar Deus em algum lugar, tentando encontrar sentido para a sua vida. E Paulo então está dizendo para aqueles homens místicos, religiosos, ele está dizendo: olha, esse Deus que vocês estão tateando, que vocês estão buscando sem saber, Ele não está longe de vocês. Ele não está longe de cada um de nós. Existe uma consciência de Deus em todo homem, em toda mulher. E essa consciência que leva o homem a buscar Deus, a tatear como se estivesse no escuro. Os atenienses faziam isso, ao Deus desconhecido. Os nossos dias, as pessoas estão fazendo isso. Muitas vezes nós criticamos. As pessoas são muito místicas. Nós criticávamos quando elas não criam em nada, ou diziam não crer em nada. E agora nós temos uma geração que está buscando de todas as formas, acreditando em anjos, demônios, espíritos, a nova era e tudo mais. Nós temos que entender que elas estão tateando. Elas estão buscando conhecer a Deus. Mas por causa do pecado, elas não conseguem descobrir a Deus. Elas precisam que os seus olhos sejam abertos. E como isso acontece? Quando nós proclamamos o Evangelho de Cristo. Quando nós comunicamos o Evangelho com a presença do Espírito Santo, que ilumina e abre os olhos espirituais dessas pessoas, elas param de tatear. E elas são encontradas por Cristo. E Paulo então termina o seu discurso chamando aqueles ouvintes a se posicionar diante de tudo o que ele falou. O pastor Tony Merida, que virá aqui na conferência, esse ano, ele diz algo muito legal sobre contextualização. Ele diz que contextualização significa achar um ponto de contato e trazer para um ponto de conflito. Paulo achou um ponto de contato lá atrás, ao Deus desconhecido. Agora ele traz para um ponto de conflito. É o verso final. Ele diz assim, os versos finais: olha, no passado, depois dele falar isso tudo, ele achou o ponto de contato, ele explicou sobre criação, sobre governo, sobre personalidade de Deus, e ele termina dizendo: no passado, atenienses, Deus não levou em conta a ignorância de vocês, mas agora Ele ordena a todos, em todo lugar, ou seja, para vocês também, que vocês se arrependam. Paulo, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo acha um ponto de contato. Paulo traz a mensagem do Evangelho, e no final ele traz um ponto de conflito. Olha, o que eu estou pregando para vocês, Paulo está falando, exige uma resposta. É isso que nós precisamos fazer para as pessoas. Muitas vezes somos temerosos em apresentar a verdade, mas precisamos pregar todo o Evangelho do Senhor. Paulo começa com a criação, passa pela soberania de Deus, sobre a pessoalidade, agora ele chega à obra final de Cristo, sobre a vida de Jesus, sobre o julgamento final. Uma igreja, meus irmãos, nós queremos ser uma igreja que proclama o Evangelho, e nós precisamos apresentar a vida de Jesus a todos. Nós precisamos apresentar a obra de Jesus e chamar as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se, confiem em Jesus, refugiem-se nele. Os que se encontram nele, precisamos dizer às pessoas, não serão julgados, mas já têm a vida eterna. Antes vocês não sabiam, Paulo diz a ele, mas agora Deus exige de vocês uma resposta. E o que acontece diante disso? O resultado é o que nós lemos nos versos finais 32 a 34.
Há 3 tipos de reação. O texto diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. 3 diferentes reações diante da mensagem de Paulo. Primeiro grupo, zombam de Paulo. Nós temos que nos preparar para que diante da proclamação do Evangelho, muitas vezes as pessoas vão zombar de nós. Seremos motivos de chacotas. Mas um grupo de pessoas talvez não compreenda. E é o que aconteceu aqui, um segundo grupo, diz Paulo: vamos tomar um café. Eu preciso entender mais do que você está falando, Paulo. E muitas vezes vai ser assim conosco também, quando apresentarmos o Evangelho às pessoas, as pessoas dirão: espera aí, a gente pode conversar de novo? Vamos marcar para a gente bater mais um papo e você me explicar melhor sobre o que você está falando? Vamos tirar alguma dúvida? E por fim, o texto diz que algumas pessoas, naquele dia, um dos membros do Areópago, creram na mensagem do Evangelho. Meus irmãos, Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus eleitos espalhados por aí. Nós precisamos, assim como Paulo, crer e saber que quando nós proclamamos a mensagem do Evangelho, no coração do eleito, essa mensagem vai se frutificar. Precisamos nos lembrar que para alguns o Evangelho tem cheiro de vida, enquanto para outros tem cheiro de morte. Enquanto para uns o Evangelho é loucura, para os que estão sendo salvos é poder de Deus para a salvação. Qual que é o nosso trabalho como igreja? Proclamar. Proclamar o Evangelho de Cristo aos 4 cantos. Precisamos aproveitar cada situação. Precisamos proclamar o Evangelho na igreja, proclamar o Evangelho nas ruas, nos shoppings, nas praias, no nosso dia a dia, na nossa casa. Queremos ser uma igreja que proclama o amor e a graça de Deus, até que cada homem, mulher e criança na cidade do Rio de Janeiro sejam alcançadas pela mensagem de Cristo. Precisamos fazer isso de forma intencional, de forma missional, levando Cristo aos lugares onde Ele ainda não é adorado. Então que, ao encerrar esses 10 anos, a celebração, os 10 anos ainda vão muito pela frente, mas esse mês de celebração, o nosso desafio como igreja é nos lembrar que nós fomos chamados a proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo, que um dia nos alcançou e nos transformou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo e Pai amado, obrigado porque um dia, graças ao Evangelho que foi proclamado, nós tivemos os nossos olhos e ouvidos abertos. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai, com a proclamação da Tua Palavra. E hoje, Deus, ao celebrarmos esses 10 anos da Igreja do Redentor, Deus, ao olhar para tudo que o Senhor tem feito, que nós possamos nos lembrar, Deus, do que o Senhor nos chamou a fazer. O Senhor nos disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Por isso nós queremos pedir, Deus, renova em nós, renova nessa igreja, Deus, o desejo, Deus, de proclamar o Teu Evangelho, Deus. Dê-nos oportunidades, Deus, no nosso dia a dia, Deus, nos cantos da cidade, Deus, quando estivermos espalhados como igreja do Senhor, Deus, para começarmos, Deus, pequenas conversas, pequenos diálogos, para que possamos proclamar o Evangelho do Senhor. Que possamos nos indignar diante do fato de que pessoas não têm adorado ao Senhor, que estão adorando outros deuses, e que possamos ser movidos por compaixão, Deus, e que pela compaixão nós possamos proclamar o Evangelho do Senhor, Pai. Nos faça uma igreja proclamadora, que muitas pessoas possam se achegar até aqui, Deus, através da proclamação do Evangelho de Cristo, vindo da boca de pessoas que se encontram aqui nessa noite, Pai. Eu peço assim em Teu nome. Amém e amém. Amém.